Viva o Povo Brasileiro, quando eu li aquilo, eu não me lembro quando foi exatamente. Eu disse, isso aqui eu quero, igual o Fernando Pessoa. Eu disse, isso aqui, se eu passar minha vida dedicado a isso, tá Tu de não bom tamanho. conseguia sair do livro. Foi uma coisa assim arrebatadora. E Fernando Arrebatadora. Pessoa também foi do mesmo jeito. Quando eu li Fernando Pessoa, eu digo, bom, eu tenho que dar um jeito de me infiltrar na biografia desse cara. Agora, tudo que acontece com o Fernando Pessoa, eu me chamo, porque eu consegui. Conseguiram. Em Portugal, não conseguiram fazer aquilo, nunca ninguém ousou fazer aquilo, né? Pegar a mensagem para musicar. Mas, enfim, eu não sei em que nível foi que aquilo aconteceu em mim, mas acontece que acontece. Então eu li o livro e disse, bom, esse filme eu vou ter que fazer qualquer dia. E eu estava fora do cinema, porque depois que eu fiz um filme chamado A Lenda do Birajara, em 1974, eu vi que cinema era uma coisa muito cruel, porque ele deixava um vazio, é que nem droga. Você está em um ponto de distanciamento do ser humano comum, porque você estava contando para os meninos aqui, você tem uma ideia e bota um monte de gente correndo atrás para realizar essa ideia, e depois colocar ela viva, isso é uma coisa de uma supervalorização do ser humano, assim, porque é quase um semideus um diretor, Sim. entre aspas, né? Para você entender a distância do sofrimento que é quando você não está filmando, ou quando Exatamente. não reconhece o que você fez. Quantos amigos a gente estava enumerando aqui que estão doentes, deprimidos, não sei por quê. Fez um filme, esperava que ia ser visto, não foi visto. Eu, Galo Velho, o outro lado da memória, por exemplo, não foi visto, não passou em lugar nenhum. O que é ser brasileiro? Quem somos nós? Viva o Povo Brasileiro é uma memória, né? Ele botou o povo em cena. Viva o Povo Brasileiro restaura a questão racial na literatura brasileira. Isso é memória. É aquilo que está distante de você, mas não te abandona. Que memória é essa? Vocês estarem aqui já é um outro lado da memória, né? Esse encontro com o desconhecido. Tava tudo pronto, André. Tá tudo pronto, porra. Vamos rodar. O fato de pensarem em mim, se lembrarem de mim nessa festa tão bonita, tão representativa da mistura gloriosa que nós somos, é uma coisa desvanecedora. Sequência 17, povoado de redução, casa de Capiroba, em Peixe. Está fechada com um facão. Era o lugar dessa conspiração começar, né? Com a baronesa, aqui no jantar, com toda aquela comitiva que chega. Tinha esse lado da pesquisa. Ao mesmo tempo, a gente tinha consciência que era uma oportunidade única. Todo teste de Moacir era uma coisa gigantesca, tipo, vamos criar, desenvolver texturas, paleta de cores para cada personagem. Era teste, ele pegava objetos e a gente tinha que fazer a roupa para aquele teste, era tudo grande. Mulatos rebeldes, inimigos do rei. E a grandeza épica de um povo em formação nos atrai nos deslumbre de mundo. Vai acontecer esse filme. Você não precisa dizer por quê, eu não quero saber. Eu tô sentindo ele. Não vai. A gente não achava que ia parar. Achava que tinha uma dificuldade, mas depois eu comecei sabendo, né, que não ia dar para continuar. E eu fiquei durante muito tempo ainda, talvez um ano ainda, com a sensação de que ia voltar. E é um pânico, né? Um pânico. Sabe? Quando você para com uma equipe enorme e, de repente, para o filme.
Você me ajude a descobrir o que aconteceu com esse filme, rapaz. No dia 14 de maio eu saí por aí. Não tinha trabalho, nem casa, nem pra onde ir. É um filme totalmente escanteado. Tá tudo no imã, viu, pessoal? É. O Ecos do Silêncio Tudo foi no escanteado. imã. Está tudo no imã. E é Isso, exatamente por isso. Para a gente é um privilégio. Inclusive por isso que eu estou aqui conversando com o André. Inclusive por isso, porque está no imã. E a gente vai ter a oportunidade de vocês verem mais do que isso, né? De vocês também se transformarem em produtores da ideia, de transportar, chamar as pessoas para assistirem, chamar seus filhos para assistirem. No imã. Então eu fiquei 20 anos sem filmar. Eu saí do cinema e disse, não, vou trabalhar com música, viajar, ter filho. Foi aí que eu fui para a Índia e pá. Mas o cinema acabou me trazendo de volta. E eu encontrei 2 produtores aqui em Brasília, amigos, um de infância, estudou comigo no Colégio Militar, produziu o primeiro filme que eu fiz, Meteorango Kid, Márcio. Aí ele disse, poxa, vai ter um edital, vamos fazer um negócio junto. Nós tínhamos feito um filme que fez bastante sucesso, Louco por Cinema. Aí eu disse, olha, me interessa filmar Viva o Povo Brasileiro. Eu disse, bom, vamos tentar fazer. Eu sei. Bom, essa história é longa, né? Porque começa lá em Itaparica, né? Eu até falo no filme. Mas tudo começa em Itaparica, pois né? É. É impossível que esse filme não começasse lá em Itaparica. Eu te digo que Ana Lúcia mesmo é testemunha. Eu tenho mais memórias da minha infância da ilha, por causa das férias, do que de Salvador. Eu também. Porque a gente ia para lá em dezembro, acabava as aulas, só voltava em fevereiro. Dezembro, janeiro, fevereiro, já estava no início de março. Nessa época, como é que você chegava em Itaparica? Da lanchinha de passageiro. Soltava no duro, naquela ponte de madeira, aquele barulho, e ia para o Jaburu, onde a gente morava, uma casinha de frente para o mar, assim, que ali tinha um riozinho, e tem 4, 5 casas, né? Não tinha luz elétrica, não tinha nada. Não tinha nada disso. Agora, maravilha era quando meu pai saía de 6 horas da manhã, ia trabalhar em Salvador, e de 5 horas da tarde ele voltava na lancha de passageiro, né? E a gente ia esperar na ponte. Era uma maravilha. Agora você imagina o que é chegar ali em Itaparica e ir pegando canoa até chegar em Caixa Preta. Eu tenho a memória assim, da minha mãe quando a gente numa canoa, meu pai em outra. Porque o navio não encostava, né? Não encostava. Meu pai em outra com comida, levando feijão, arroz, porque não tinha nada também. Né? E a gente alugava também casinha de pescador. Meu pai não tinha casa própria nessa época. Alugava a casinha de pescador e era engraçado que alugava 3 casas. Uma onde ficava toda a comida, cozinha, porque era bem pequenininha, né? Onde ficava a gente, onde ficava meu pai e minha mãe. Eram 3 casinhas, assim. Eram bem pequenas, estavam num quarto cada uma. Essa era a época, Nós fomos banhados nessa ilha, né, cara? Você se lembra, Ana Lúcia, de uma vez que nós fomos para um casamento na Contracosta, que o navio parou e a gente foi de canoa também? Nós fomos de canoa também, porque o navio não chegava, parava lá fora. A primeira vez que eu peguei o ferryboat para ir para Itaparica, que foi Nossa, quantos anos? Não sei quantos século depois, né? Que emoção, né? De chegar ali em Itaparica com aquele naviozão. Sim. E aí começou em Itaparica a história de fazer o filme. Porque eu estou começando de uma maneira bem subjetiva para chegar e emocional, né? Por causa daquela sensação ali, aquele mistério que aquele obelisco produzia em mim e ao mesmo tempo medo. A gente chegava perto do obelisco e os meninos, corre, a gente saía correndo. E eu sempre tive uma relação bastante curiosa com relação ao que acontecia ali. Depois, quando eu conheci Smetak, que eu comecei a ler os livros da teosofia, que não era mais teosofia, era eubiose. Aí eu fiquei, o Rogério Duarte falava muito naquilo ali, na feitura do cartaz de Meteorango. É um arco muito longo, né, de que a gente viveu ali na Bahia até os anos 70, quando eu saí, foi aí que eu conheci Nelito,
Foi aí que eu comecei a me afastar um pouco da cidade, mas nunca, como dizia Jorge Amado, a Bahia é um estado de espírito. A gente não vai nunca estar longe da Bahia. Não tem jeito. A Bahia está dentro, não tem jeito. Mas a história, vamos objetivar, senão a gente vai se perder. Eu sei que começamos. Eu fiquei 1 ano fazendo um recorte no roteiro. Você conhece o livro, aquilo dá 10 filmes, né? Dá uma série. 3 né? épocas, né? Aí fizemos o roteiro e começamos a captação, e começamos a pré-produção, começamos todo o trabalho de casting, e decupagem, e direção. Começamos a costurar todo o desenho, a estratégia do filme, fazendo locações na Bahia. E o filme, quando estava todo estruturado, aconteceu uma coisa que é o motivo do filme Outro Lado da Memória. Eu disse, eu vou descobrir o que é que aconteceu, porque o filme não andou mais. Não veio o dinheiro, os recursos, intrigas políticas de partidos. A época também, Na época, né? era. Isso foi em que época? Isso foi a década de 80 inteira. 80, 90... Final de 80, desculpa. Final de 80... A década de 80, 90, foi uns 10, 12 anos nessa... Na minha opinião, eu estava lá também jovem nessa idade, na minha opinião, aquela foi a época em que tudo se fazia para quando voltasse a ter eleições diretas, não tivesse mais eleitores conscientes. Então, eu imagino que para sair um filme desse, era para ter leitores mais conscientes, né? Viva o Povo Brasileiro, João Baldo, essa história toda. Então, não sei, me passa isso assim, porque eu estava lá naquela época e era uma coisa incrível. Assim, a gente ia para o cinema, claro que tudo tem seu momento, mas só tinha Bete balança ou não balança. Tudo bem, né? Então, lá um dia a gente vai assistir isso. Mas o problema era que todos os cinemas de Salvador, por exemplo, só passava filmes assim. Não tinha né, menino do Rio com Rio, que bebeu água do Rio, não bebeu, sei lá. Mas não tinha que era a expectativa minha como jovem, que com abertura, pô, agora estamos aqui, está abrindo. Então vai abrir, as janelas vão abrir para a gente ver. Entendeu? Então a minha depressão, a minha frustração foi nessa época. Porque o meu sonho, a gente sabia que tinha muita gente tentando fazer coisa boa, mas o sistema não deixava. Né? Agora vai ter. Cadê? E toma-lhe Rambo e Rock, né? E fazendo uma correção aqui, com a minha vinda para Brasília, essa década de 80 corresponde a tudo que você está falando. Houve um rebaixamento do nível das pessoas, da cultura, mas quando eu comecei mesmo a botar a mão na massa para realizar o filme, já foi na década de 90. Uhum. Já foi na década de 90 e eu nunca soube. Já estava pior do que 80. Pois é, aí é que está. Isso é o que é o mais contraditório, Exato. Porque eu já estava, na época do Viva o Povo Brasileiro, o Gil estava no Ministério da Cultura, o próprio Roberto estava assessorando o Gil lá, né? Estava tudo, você vê no filme o cara fala, estava tudo para sair. E eu já tinha passado experiências desse tipo. Eu me lembro quando todo mundo estava enaltecendo a chegada de Celso Furtado como ministro da Cultura, e que foi um período horrível porque tem coisas que não combinam, tem que se ajustar primeiro. As coisas não mudam de uma hora para outra. Tinham prioridades a ser feitas no Ministério da Cultura, que o Gil estava fazendo, junto com o Roberto e Gisele. E quando se assume a cadeira do poder, a cabeça às vezes também tem outros pensamentos. Não, e fica comprometimento. Né? O Gil, ele tinha um comprometimento com aquela história. Assim, eu tinha pensado em botar ele de ator antes de ele ser ministro. Ele ia fazer a experiência, e fazer música e tal. Quando o cara chega no lugar, ele fica vigiado, ele fica também por uma questão ética, ele fica com a dificuldade de abrir espaços para pessoas mais chegadas, conhecidas, e mesmo sendo pessoas já conhecidas, fica difícil de se locomover. Então essas dificuldades foram deixando o filme numa situação de... a gente não pôde caminhar mais.
E eu acho que foi uma questão política mesmo. Sim, eu não tenho a menor dúvida O disso. governo o da Bahia era Paulo Souto, o negócio, sei lá que partido que era, cara, que não combinava com... Isso Orlando fala no outro lado da memória. Eles diz, não queriam não que se- a gente tivesse uma festa como a festa da comemoração da Revolução dos Cravos. Eles não queriam nada que fosse ínclito. Isso é a minha opinião pessoal, posso estar errado. Mas a minha opinião, enquanto jovem, vivendo tudo aquilo, né, eles não queriam ver a gente comemorar direto já de jeito nenhum. Porque isso ia nos dar uma força muito grande. Imagina se acontece tudo isso, arrebenta o começo dos anos 90, viva o povo brasileiro. Ali a juventude tomava o poder mesmo, ia ser outra coisa, seria outro Brasil. Essa é a minha opinião. Não, Pelo que eu me lembro do que se passava naquela época, as músicas de carnaval começaram a cair. Né? É como se na época da ditadura era melhor, veja bem, as pessoas estavam muito mais criativas, muito mais engajadas do que quando sentaram na cadeira. Eu acho que houve um embate, digamos assim, num nível diferente desse embate da nossa lógica aqui. Mesmo por Sem causa dúvida. disso. Era de outro patamar. Porque realmente o simbolismo do que o Vivo Povo representa não cabia aqui, nem com abertura, não caberia. Era uma coisa muito, muito libertária. Sim. Eu acho que o grande valor do livro primeiro, ele chamar a atenção para a importância espiritual, espírito-religiosa da cultura africana no Brasil. Ponto, primeiro ponto. Paralelo a isso, a cultura indígena também. Depois vem a questão da informação histórica, né? Os colonizadores, como foi essa coisa de não culpar. É uma coisa grandiosa no livro. Ele coloca tudo como as coisas são. Elas chegaram assim, nesse formato, para poder acontecer as contradições, costurar uma terceira via, uma transcendência da alma brasileira, que era a alma do alferes, né? Então, eu acho que o livro tem uma importância. Eu não sou nem a pessoa indicada para fazer uma análise do livro, está no filme, né? As pessoas falaram, como diz alguns estudiosos, o livro trouxe o debate sobre a questão do racismo no Brasil, que não se falava nisso. Ele trouxe isso, o próprio Risério fala. O Baldo desceu na senzala, ele não ficou olhando de cima da senzala, ele entrou na senzala e olhou do ponto de vista dos negros para criar toda aquela simbologia, o envenenamento do barão, toda aquela história, como é que se deu de forma... Aí o cara vem lá no outro lado da memória e diz, não, mas isso daí, além disso, ele trouxe os saberes também, não trouxe só o veneno, ele trouxe a comida, o dendê, trouxe a pimenta, trouxe tudo que a cultura branca foi assimilando. Então é um livro, cara, que mexe com as entranhas de qualquer brasileiro, qualquer baiano. Mexe. Eu encontrei tantos fanáticos por Vivo o Povo, ocultos, que nego não fala, mas quando você falava, vai sair o filme, o cara iluminava assim a fisionomia. E essa é uma coisa que me frustra, não ter feito o filme. Eu mesmo fiquei muito triste. Se eu não tivesse recursos de outra natureza que me segurasse, porque foram muitos anos, Alu, trabalhando naquilo, na adaptação do livro. Deixa eu mostrar, vou sair aqui, vou fazer uma... De vez em quando eu olho para ele só para me lembrar. Isso aqui, Alu, isso aqui é o trabalho... Isso aqui é o trabalho de roteirização do Vivo o Povo brasileiro. Que coisa linda, É um né? negócio de Olha, coisa linda. enlouquecedor, cara. Você fazer um recorte de 400 anos de história. São homens que ainda têm ideais, né? Isso aqui é ideal. Eu olho aqui, eu estou segurando o ideal de alguns homens, né? Desde o autor, Verdade, a você verdade. e a todas as pessoas que estavam ali nessa saga, né? Essa saga. Todas as dificuldades, cara. Enfrentar Mas tem 100 força, mil dólares você vê que 40 custou o anos roteiro. depois a gente está falando nisso. Custou a luta. 100 mil dólares. Os direitos. E vai, não vai, porque tinha um americano que estava querendo não sei o quê, a Rede Globo estava oferecendo não sei quanto, vai, não vai. E aí vem uma coisa que a gente acaba sendo cabotino. O João disse, não, o André vai fazer uma coisa diferente, que ele estava muito desgostoso com uma adaptação que fizeram, A Sorriso do Lagarto, na Globo. Ele ficou muito chateado com aquilo. E ele bateu o pé e disse, não, fechou 100 mil dólares, eu nunca fui nessas reuniões, né? Ia Duque, Márcio, fechado.
Negócio. E aí começou o trabalho, aquela coisa. E escolher ator, e fazer isso. Depois o filme não sai, é triste. E que filme, né? Pois é, Que né? Trabalhamos até em Portugal, né? Exato, exato. Fizemos locação em Portugal. O filme começava em Tomar. Nossa. O filme começava, tinha um preâmbulo que era em Tomar. Ali naquela charola ali. Tinha esquecido disso, cara, é verdade. Eu tenho uma certeza em mim que o sistema cria antagonismos entre povos para que eles não venham a se unir. Eu não sei. Eu também acho que Fernando Pessoa acreditava nisso, pela forma que ele fala de Brasil e Portugal. Não estou falando de portugueses nem de brasileiros. Estou falando do aspecto energético e espiritual, né? Da profundidade desse país, ali dos lemurianos, no Atlântico Norte. Estou falando do povo Atlantes. Entendeu? Eu não sei. É uma coisa que eu sinto assim, que o sistema cria mesmo antagonismo entre esses povos, porque se eles pararem para conversar e tirarem todas as máscaras, né? Eu digo sempre isso às pessoas. Gente, quando eu estou em Portugal, eu não estou lá no homem branco que na Idade Média fez o que fez ou deixou de fazer. Eu estou conversando com o João, com o Pedro, com o Antônio, está ali lutando para viver, sobreviver, como eu estou no Brasil também. É isso, né? Então, eu acho que fica incensando essa dor, esse ódio. E fica, porque são povos que no dia que sentar para conversar, unir a força espiritual, que os corais da natureza unem, né? Nós temos corais que nos unem aqui por dentro, para lá, para Portugal. Isso não tem nada a ver com descobrimento, com achamento, com isso, com aquilo. Eu estou falando das energias da natureza. Claro. Nós temos corais embaixo do mar que unem esses dois espaços. Por quê? Porque Pangeia é ali, né? Era ali. Né? Como Fernando Pessoa diz, né? Era a água que hoje une, né? O mar hoje une o que antes a água separava, né? Enfim, então é claro que tem uma força espiritual muito grande aí, que essa galera aí do plano inverso, dos sistemas quânticos negativos, não tem interesse de ver essas forças unidas, essas mãos dadas. Mas eu tenho tanta certeza disso, André, como eu tenho certeza que sou a Lu e que você é André. Que bom. Que bom esse conhecimento empírico, assim, que vem do coração, alinhado com a mente, com a consciência, né? Porque a gente às vezes tem isso. Como eu me referi hoje à mensagem é nesse sentido, assim. É uma coisa que acontece, depois você diz, ué, eu falei isso, eu fiz isso. A consciência, ela não é permanente, ela está permanente, mas ela se manifesta em determinadas situações e momentos, né? Mas ela está sempre, né? Enquanto a gente não entender que nós somos espírito fazendo experiência no planeta material e que somos terrenos, não somos baianos, brasileiros, viva a Zélia Gattai. Nós somos baianos, somos brasileiros, não é? O pensamento dos anarquistas, não é? Que viva o planeta, somos um homem planetário. Enquanto a gente não tiver essa ideia assim, pô, a gente está aqui dentro de um planeta, a gente está dentro de um planeta e nós somos os donos desse planeta. Em tal parte desse planeta tem isso, tem uma temperatura fria que eu precisava conhecer. Em tal parte desse planeta tem aqui, ó, energias da natureza que se manifestam através da neve, né? E o pessoal lá de cima, olha só, energias da natureza que se manifestam através do sol, das águas quentes das praias da Bahia. Enquanto a gente não entender que isso aqui é um planeta, que esse planeta todo tem para dar tudo para cada um de nós, o sistema vai ficar sempre criando brigas e rusgas. Porque é o poder que mata, mas não somos nós. Meu avô era português, era. Mas não foi ele que colonizou, que matou, que estrupou. Pelo contrário, um português apaixonadíssimo pelo Brasil, veio para o Brasil, não voltou nunca mais. Aqui casou-se, que ficou, que fez a família dele. Não é? Se você dissesse que era português, ele brigava com você, que ele dizia, não, eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro. Entende? Né? Então eu sinto mesmo, assim, como espiritualista, como paranormal, a importância da gente entender que nós somos um planeta
divididos geograficamente pelos homens poderosos, para não deixar a gente ter essa consciência. Que é escraviza. Uhum. Esse consenso de realismo, de realidade, que foi implantada nos seres humanos em desenvolvimento, né? Estamos numa fase, a meu entender, bastante infantil ainda. Sim. Da E humanidade. trabalhos como a direção que você estava dando também, né? A Viva o Povo Brasileiro, traz essa linguagem. Desmistifica isso, traz a ideia do homem planetário, que é construído um pouco com isso, com aquilo, com Itaparica, com Tomar, com não sei o quê, né? Vem materializar isso que a gente está falando aqui. Eu acho que a direção sua também, o olhar que você teve. O recorte, né? Porque é tanta... às vezes ele documentário está no imã, mas prepare para chorar, vou botar a caixinha de lenço, porque eu chorei as 3 vezes. Foi um esforço muito grande mesmo para fazer aquilo. E o filme ficou longo e era mais longo ainda, porque teve muita coisa feita que a gente não conseguiu mostrar. Mas eu peguei uma coisa de rapada aí que eu queria aprofundar um pouquinho mais. Você disse que sai daí e aí mergulha em mitos e memórias, é isso? Não entendi. Você sai daí para fazer o de Fernando de... Mito e Música. Mito e Música. Foi uma coisa que me permediou, porque o Mito e Música eu comecei a filmar desde o primeiro disco, 80 e poucos, 1986. Entendi. Mas é daí, desse movimento... Ele ficou pronto depois. Sim. Não, mas eles não se misturaram, não. É porque a história é uma só. Sim, a história de Brasil e Portugal é tudo... É uma só. É isso que eu estou percebendo aqui no que você está falando, que você não fez esse, mas fez o de cá, né? É uma só. E tem uma outra coisa que eu queria falar aqui também, que é o seguinte, é um projeto que está empacotado há muito tempo, já existe, mas uns 20 anos, mais ou menos, chamado Índia Brasil. Ai, que maravilha. Um sonho distante e uma presença sutil. Rapaz, eu não sei não, viu, André? Mas tem alguma coisa que nos une. A gente quase nasce no mesmo dia. A gente quase nasce no mesmo dia. Tem uma coisa que nos une 4 e 5 de fevereiro. É impressionante. Quando eu peguei seu mapa, eu digo, essa mulher existe? Peraí, gente, quem é essa mulher? Lembra? O pessoal dá risada. Isso não é possível. Aquário, tudo na 12, uma bagunça. Meu Deus, essa mulher não está viva, tá? Eu não sabia que não. Ela fez, não estou mesmo, não. Mais ou menos. Aí eu fiquei sabendo. Conceitue viva. Conceitue viva. Cara, eu nunca tinha visto um mapa daquele na minha vida. Nunca vi. O de Belchior era parecido, tudo em Escorpião. O seu é em Aquário. Então é uma vida muito estranha. Eu estou indo para a Índia, você sabe, né? No final do ano que vem. O Gabriel falou, vocês estão aí nas não faz alguma coisa juntos nesse projeto aí. Cara, eu já fui lá 5 vezes. Eu tenho certeza que esse projeto um dia sai. Mas eu fiquei 30 anos fazendo mensagem. Eu não tenho pressa. É maravilhoso. A não ser que eu morra antes. Mas eu não tenho pressa, Esse projeto está escrito, reescrito, já virou série, igual um outro que quando eu falar você vai adorar também. Esse aí já. Deixa eu falar o outro que você. Esse outro é mais maduro ainda, porque já passou por várias. Sabe como chama? A alma que tirou o corpo fora. Ai, que maravilha, só o título. A alma que tirou o corpo fora é tudo, né? Eu me vejo nesse negócio aí. A minha alma tirou o corpo fora. Quando eu li seus livros, eu digo, pô, essa mulher lê meu roteiro. Eu não sei como ela me leu meu roteiro, não é possível. É uma migração de alma em busca de alguma coisa que ela precisa melhorar, mas ela não sabe em que. Aí encarna nas pessoas e sai, mas ela não sabe, encarna no outro e não sai. É uma série que não acaba nunca. Você está me descrevendo, né? Exatamente. O processo que eu passei foi isso. Em tempo, um dia desse, eu te chamar para mostrar as fotografias. Você vai olhar e vai dizer assim, não, essa daqui não é você. Não. Aí você vai ver que 8 horas da manhã eu tirei aquela foto, você olha o rosto, tudo. Aí você vai ver que 10 horas da manhã, 2 horas depois, né, mesmo? A foto é outra, você assim, cadê a Lu, né? Porque foi exatamente esse processo de transmigração de alma que eu passei. Tudo quanto foi perispírito, que um dia eu vivi em planeta Terra, resolveu sair, não sei de onde, nem para onde, nem por quê.
né? Resolveu sair por dentro da minha matéria, que eu levei um ano. Cara, que eu não era eu. Eu olhava no espelho assim, e também tirou as fotos, eu tenho fotos, você vai ver, é muito impressionante. E isso que você está falando aí é o que acontece em todas as pessoas quando elas estão se preparando para a transcendência, né? Há um grito tão grande buscando. É um grito assim, um grito de dentro para fora, é o guitar do Raul Seixas, né? É um guitar, é um grito que não sai para cá, mas que explode todo dentro de você, né? Fazer eu estou aqui, para onde eu vou. E aí, tudo que você já foi um dia começa a se manifestar para se integrar. Eu passei por isso no corpo, cara. Eu não sei como eu não enlouqueci. Agora, eu acho que enlouqueci um pouco. Eu acho que enlouqueceu. Graças a Deus. E ainda bem, porque ainda você bem. podia ter somatizado explodido. Explodido, exatamente. Nossa, pelo amor de Deus, aquilo que eu vivenciei, as pessoas que estavam ali. Foi Foi só eu, né? processo, né? Não foi só eu. Toda a região da minha chácara, foram 5.000 metros ali. Todas as plantas que não, você viu ontem lá o filme Eletromagnética, que é um pincelzinho do que eu passei durante esse ano inteiro. É um pincelzinho ali. Eletromagnética dava 10 séries, 20 séries, sei lá. Mas é exatamente isso que você está falando desse projeto seu. É outra coisa importantíssima nesse momento. Porque esse pessoal que está nessa busca espiritual muito forte, e está acontecendo isso. A pessoa chega, ela acorda, ela olha para o espelho e faz, eu estou diferente. A psiquiatria, que é mais... A gente está toda hora. É o que a gente não tem capacidade de perceber, mas a gente está... Sim. A gente é como se fosse uma mas fatia. Mas isso aqui é apocalipse no sentido pessoal. Existe o apocalipse no sentido coletivo, né, que é isso que a gente está vendo aí fora também. E existe o apocalipse no sentido individual. Tem muitos seres que nós já fomos, que nós já não gostamos mais do que fomos também. E que esses precisam ser queimados pelo fogo do carbono, né, para que fique realmente a lapidação do homem que Deus sonhou quando nos construiu. Né? Ele vai aí, no retorno, ele lapida a gente toda. Não, isso aqui não foi bom, né? Você já cumpriu esse karma já, então tira isso daqui. Eu passei por isso. Eu via partes de mim assim, virando fumaça. E na psiquiatra, a primeira coisa que eu fiz foi marcar. Eu não entendo nada que você está dizendo. Eu vou avaliar a loucura por outro lado. Não pelo que você está falando. Então ela começou a ver que eu dava conta da minha vida, que eu ia para a Suíça, que eu trabalhava, que eu pegava avião, que eu tinha uma vida coerente, vamos dizer assim. Ela, não, você não é doida. O que eu acho legal, Lourdes, na sua também... Viva o povo brasileiro. Eu me sinto tanto esse livro, essa mistura, entendeu? Eu sou uma das letras que está ali, pelo menos uma letrinha eu sou daquele livro. Com certeza, a gente... Eu disse isso a João Baldo em Taparica, eu sou uma letrinha assim, um Rzinho qualquer ali dentro. Eu estava falando do seu trabalho, de como você se expressa, e também eu sabia que você ia rir, porque eu gosto do humor. A Alma que Tirou Corpo Fora, ele é uma comédia, sabe como é que ela tem um subtítulo? É uma comédia em plano médium. Que ótimo isso. Você... Ótimo, a luz é cheia de graça. A galera do cinema já achou. A luz é cheia de graça. É uma comédia em plano médium, entendeu? Porque a coisa vai de um jeito. E na época, eu escrevi isso em 1987, que maravilha isso. eu fiz. Eu entrei num concurso, por incrível que pareça. Eu estava fora do cinema. Eu não falava mais isso, eu não queria filmar. Mas eu escrevia alguns roteiros. Eu escrevi esse roteiro, entrei num concurso em São Paulo e ganhei, junto com mais 5 projetos. Eu ganhei com esse... Sabe quem era do júri? Chuta. João Baldo. Aí foi o momento dele, né? Cara, eu não conhecia João Baldo, eu não tinha intimidade com o João Baldo. Eu estava fora. Eu tinha visto João Baldo uma vez em Taparica, numa entrevista que ele fez para o Pasquim, mas não tinha intimidade com ele. Um homem que amava o povo. Depois eu conheci ele, que ele me contou que ele foi do júri. Eu disse, não acredito, aquele negócio não sai da minha cabeça, aquilo era uma loucura, porque era difícil as pessoas entenderem aquele roteiro na época. Hoje já tem filmes que falam. Mas é bem de nós, né? Aquariano, a gente só vai se entender depois. O povo só vai entender a gente depois mesmo. Depois. Pare de se preocupar com isso. Nós somos 100 anos na frente. Não tem jeito. Esse é um também. São duas coisas. Quando, no ano passado, eu ouvi uma mostra
de meus filmes na Cinemateca de São Paulo, eu tive a oportunidade de, em uma semana, eu ver tudo de uma vez. Ai, que delícia. Eu nunca tinha feito isso. Primeiro, eu não sabia que eu tinha filmado tanto, porque eu achei que eu fiquei 20 anos sem filmar, acho que eu perdi muitos anos. Perdi não, eu ganhei, mas eu achei que eu tinha filmado pouco. E realmente, eu achei que tinha filmado. Mas quando eu li com muita atenção. Eu não gosto de rever alguns filmes e outros eu gosto menos. Eu fiquei vendo com atenção, parecendo que eu nunca tinha... Vi curtas e longas, eu olhei. Todo dia eu ia, era o primeiro que chegava. Eu estava fazendo uma escaneada na minha vida. Quando eu acabei de ver o Ecos do Silêncio, que ele foi finalizado depois de meu amigo Lorenzo, eu disse, cara, meu discurso está completo. Eu não tenho interesse em filmar ficção mais. No documentário eu tenho Índia Brasil, Sonho Distante, né? Se rolar, rolou, mas meu discurso está pronto. E A Alma que Tirou o Corpo Fora. Se acontecer coisa que eu vou me divertir muito fazendo. Ah, vamos fazer. Mas eu tinha que falar, era isso aí. Amanhã vocês vão ver. Eu não tenho uma proposta. Foi nascendo uma proposta a partir... A mostra foi em dezembro, em janeiro a gente se conheceu. Aí o Roberto começou de novo. Aí vamos fazer esse negócio da língua. Aí o Roberto sempre dá uma acenada, mas depois desaparece. Aí eu já acostumei com isso, também também não olho para o aceno às vezes. E a gente vai indo nessa toada, sabe? Eu também estou vindo disso. Chegou um momento assim que eu nunca pensei que eu ia passar a minha vida 6 anos sem escrever um livro. Não acho que é porque a gente desiste. Eu acho que é porque a gente precisa parar e realmente viver outras coisas para ter força para retomar. Sim. Então depois para lá eu fiz um monte também. Sim, é bom, dá uma desviada, senão a gente fica no modelo. Essa desviada é muito... No modelo, quer bater, dá murro em ponta de faca. Às vezes tem que deixar o tempo passar. Isso eu aprendi na minha vida e acho que até que tem a ver com minha vida astral mesmo. Eu faço uma coisa hoje que as pessoas, Caminho de um Aprendiz é meu livro mais vendido até hoje. Quando eu escrevi, as pessoas diziam, ela é louca, isso aqui não existe. Ela é maluca, isso aqui não existe. E 30 anos depois as pessoas acham um livro atual. Não é? Volta e meia, eu vejo em televisão, em séries, assim, eu vejo um recorte, algumas coisas que falam dessa coisa da migração da alma. O cara está vivendo uma coisa, mas ele está aqui, mas não está. Ele está ali. Então eu vejo, isso acontece demais, porque a história... E você sabia que a língua portuguesa é uma costuradora desse processo de migração? Eu desconfio, desconfio, mas... A língua portuguesa para a 4ª dimensão está igual ao aramaico. Roberto conversa com você. Você falou ontem. Sim. Não, eu desconfio por causa dessas conversas paralelas com o Roberto. Por quê? Porque a língua portuguesa ela é criada de um pool de línguas, não é? Que isso ajuda a costurar o nosso inconsciente. Sim. A língua portuguesa é um símbolo do inconsciente, tal qual descreve Carl Gustav Jung e outros símbolos. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então está tudo dentro do que a gente está falando aqui. E produzir a língua portuguesa, produzir um cara como Fernando Pessoa, isso é Caetano fala no filme, né? É a razão de ser da língua portuguesa, esse cara. Porque é provocação, né? Mas é absolutamente incrível. Nesse filme que vai passar sobre Fernando, não é sobre Fernando, sobre os heterônimos dele. Eu não sou nada. O cara diz uma coisa que eu não sabia no começo do filme. Ele diz que em 1942, Fernando Pessoa foi listado Prêmio Nobel de Literatura, mas houve a guerra, estourou a guerra, e ele, não lembro, 40 ou 42, a guerra estourou 40 ou 42, eu não lembro. Foi 39, na real. Foi 39, mas o prêmio do ano 1940, ele estava nomeado e não foi. Aí eu digo, até isso, porque eu faço uma espécie de inventário de tudo que acontecia com ele, que não acontecia, na verdade não acontecia. E era assim... Os bits da vida dele, né? Cara, não, nada acontecia, nada acontecia. Você acha que o essa energia deve ser participar da guerra? Não, nada rolava, nada rolava. Coisa fez, sai daí, cara, você não vai estar nesse vulto. E acontece muito mesmo essas coincidências, né, Eu já fiz show mensagem para 2 pessoas. No dia sempre acontecia uma coisa. Agora ia sair, nós fomos numa rádio, eu e Karina, para fazer
lançamento do festival ontem. Aí, e o cara entrevistou a gente uma semana antes para sair a capa do Correio hoje. Aí, cadê a capa? Ah, morreu o Loborges, não saiu. De eu já estou sabendo disso, acontece comigo com muita frequência. Já teve morte de Tom Jobim no lançamento do Louco pro Cinema, morte de Elba Ramalho não morreu não, desculpa. Um terremoto na música que Elba ia cantar no Fantástico, na época que foi lançado o vinil do Mensagem, teve um terremoto no Ceará, cara. Aí o Fantástico foi cobrir. Então eu já estou calejado dessas coisas. Sempre. Então tira aqui um pouquinho, espera para entrar no momento Fernando Pessoa, cara, é o espectro. Tudo dava errado com ele. E esse disco é uma coisa misteriosa. Aí eu estou com isso aqui, Lua. Isso aqui é um projeto que a gente fez esse ano. Isso aqui é um boneco, né? Mensagem Fernando Pessoa, 90 anos, que nós estamos no ano que ele morreu. Completo. Morreu em 35, sim. 90 anos. E é um projeto do Mensagem, aquela caixa que eu te dei, só que é em vinil, com o songbook dos livros, tudo dentro. Tarará, tarará, tarará. Não, rolou. Rolou na última hora. Quando eu vejo essas coisas. É assim, demora, mas não há pressa. Eu tenho que mudar a capa. 91 anos. Eu gosto de colaborar aqui com eu gosto, não sei se chega a ser uma colaboração, mas eu gostaria de fazer um compartilhamento. Eu estou na web. Eu falo diariamente, sabe-se lá com quantas mil pessoas, todos os dias. Eu também vejo que há um amadurecimento no público para determinados tipos de filmes. Né? Eu vejo assim, nós vivemos muito uma poeira de Atlanta. Sabe aquela poeira, aquela sabe, Atlanta acaba em guerra. Né? Então acho que a gente primeiro entrou nessa poeira, dessa guerra, de tudo aquilo. E o povo foi ali, precisou brigar como Rambo, como tudo isso aí, Arnaldo Schwarzenegger, como eu digo, né? Precisou fazer. Mas eu vejo que há hoje uma lapidação no público mesmo. E conversas que eu tenho com eles, eu já conversei com as pessoas sobre os filmes que estão no IMA. É gostoso ver. Se você quiser um dia, você pode sentar para assistir lá. Vamos assistir uma aula minha aqui. A gente vai bater papo agora aqui com 400, 500 pessoas. Tá? E você está ali junto e você vê as pessoas falarem. Poxa, tal cena mexeu comigo dessa forma, que naquela época eu estava fazendo tal coisa. Nem imaginava que eu estava ali na alienação, Lu. E eu estou vendo isso aqui, me lembrando da alienação que eu estava. E hoje, vendo isso aqui, fazendo um sentido enorme para mim. Então eu vejo que a gente, na minha visão de uma pessoa, né, minha visão de pessoa, que racionalmente, pessoa que está trabalhando, nós estamos num momento que precisamos entregar coisas para essas pessoas verem. E enquanto espiritualista, mais ainda eu enxergo esse momento. Nós temos, daqui a 12 anos, nós entramos na era ascensional. Nós entramos em 1937, na era eletromagnética, sairíamos dela 100 anos depois, 2037. Né? Então essas pessoas já estão... Esse eletromagnetismo, essa briga, isso aí vai acalmar, vai baixar a poeira. Primeiro é a lama, né? Depois depura. Daqui a 12 anos, quando nós entrarmos na era ascensional, vai ser muito importante as pessoas terem esses materiais, para elas poderem se segurarem, para elas saberem, não é? Para elas saberem. Eu quero contar uma vez que eu pensei em desistir do meu trabalho. E eu entrei na sala para poder me despedir de meus alunos, estava terminando o ano, entregando, se tinha certificado para entregar naquela hora, sabe quando você fecha um ciclo? Eu disse, eu não aguento mais isso daqui. Eu não aguento mais lutar e comer arroz com ovo de manhã, de tarde, de noite, não tinha outra coisa para comer. Não é só uma pessoa que o pessoal fala tanto mal do McDonald's, eu não posso. Porque o menino do McDonald's me dava o extrato de tomate para eu jogar na água com cebola para eu comer com pão. Então você não pode cuspir no prato que você comeu. Né? E eu já não aguento mais lutar. E aquele dia eu ia desistir mesmo, eu ia voltar para a Bahia. Eu estava em São Paulo, eu ia voltar a cantar, eu ia para Bazinho cantar, ia procurar minha turma, estava resolvida. Quando eu entrei, uma pessoa que estava sentada fez assim, Lu, eu li um conto súfico, eu me lembrei de você. E eu entrando, foi? Conte aí o é um cara que ele começa a pregar na praça pública sobre
Apocalipse, sobre Cristo, sobre a união, e ninguém dá atenção. E ele vai na outra praça e fala, e fala. E de repente um cara começa a acompanhar ele. E vai ver que todo dia ele vai numa praça falar. Isso, ninguém fica para escutar. E aí esse cara perguntou-lhe, por que você continua falando? E ele responde, porque se eu falar, se eu parar, eles ganharam. Eu vi aquela pessoa me contando aquela história ali. Então tá bom, pessoal, nosso grupo começa para o ano de novo. As matrículas estarão à disposição de vocês. Não é? Foi forte assim que a pessoa falava e eu ficava assim, gente, isso aí é recado da espiritualidade para mim, entende? A menor dúvida. Então eu vejo que esse também é um momento, sabe? Olha, eu posso lhe garantir que os filmes, todos vocês que estão lá, principalmente os seus, as pessoas estão amando, é tudo 5 estrelas, assim, um amor, assim, comentários agradecendo. Você não tem que ter acesso a isso. Ah, eu queria muito, porque essa é o que a gente precisa, né, é a energia que a gente precisa. Ah, então, meu amigo, tem injeções. Sobre o filme de Agostinho, eu quase chorei. Né? Se e tem pessoas que... esse vídeo aqui, assistiu um desses filmes, deixa também um comentário aqui no YouTube. Aí, pessoal, olha aí, ó. Vocês ficam pedindo coisa boa para ver, vocês precisam produzir as coisas boas para as coisas boas retornarem. Deixa um comentário lá para ver. Porque as pessoas comentam assim, e comigo, a Lu, que é aquilo, a mensagem, nunca tinha ouvido, que coisa maravilhosa. A Lu, tal. E eu falei no ar sobre o de Lorenzo, o pessoal fica me cobrando, né? Cadê o de Lorenzo? Eu digo, calma que ele está desembaraçando lá. Calma. Você já tem uma corte de gente esperando o de Lorenzo. Entende? Então, ótimo. Mas isso é importante, ele tem que ter acesso a isso. Eu gostaria de voltar um pouquinho atrás no tema que vocês estavam falando antes, tem tudo a ver com o que a gente está conversando agora, vocês estavam falando sobre a língua, sobre pessoa, enfim. Esse quarteto, né? Camões, Vieira, Pessoa e Agostinho, e aí, estudando sobre... Eu estou trabalhando agora no mestrado, adaptando o livro de Agostinho, um Fernando Pessoa, para um cinema. E Agostinho falando sobre o Quinto Império, né? Que é esse desejo, digamos, de antecipação do paraíso, de alguma forma. E ele fala uma coisa muito interessante, que se esse império fosse derrubado, ou seja, o Estado português fosse derrubado, o que é que ficaria? A língua e o povo, né? E aí vem aquele lance do Pessoa clássico, minha pátria e a língua. Então... queria jogar isso como provocação para vocês. Para mim, o que eu leio, o que sinto do Quinto Império, né? Quinto Império para mim é Fernando Pessoa. É nele que eu sinto a luz. Não estou dizendo que não está em outras pessoas, mas nele me irradia muito. Nele e em Agostinho da Silva, os dois. E o que eu entendo é que o Quinto Império é um império sem imperador. Né? É a chegada da luz no planeta Terra. Não em um lugar... Eu não vejo a mensagem do Quinto Império sustentada por um país, seja ele qual for. Entendeu? Porque o Império da Luz, né, para o planeta todo, né? Ele se derrama pelo planeta todo. Vejo aí uma importância muito grande no Brasil, não só no Brasil, no continente americano, por ser um continente que estava dormindo enquanto os outros se construíram, se destruíram, não é? Então, no momento que os outros estão se destruindo, surge o continente americano. Ali para dizer assim, olha, não acabou ainda não. O planeta Terra é muito maior do que vocês pensam. Então é óbvio que há uma participação imensa desse continente aí. Por que é que ele ficou guardado tanto tempo? Que o mistério de Pit Sofia responda. Ninguém tem capacidade de responder isso. Só o mistério de Pit Sofia para responder. Mas eu vejo o Quinto Império como um império sem imperador. Agora, a língua portuguesa, por quê? Porque a língua portuguesa surge, né, e que se deitou no mar e o mar recebeu e se espalhou pelo mundo todo. Uniu
Atlântico, uniu dois pontas de um oceano. Não sei se você tem... Não, você falou muito bem, eu entendo dessa forma também. Eu entendo dessa forma também. O Olha, Brasil... ele está chegando, hein, Roberto? Está chegando, chegou na hora essa. Chegou na hora. É um meio, Roberto. ele pode poder falar agora melhor do que eu. Eu acho isso também, que o Brasil tem as condições nesse momento de catalisar todas as forças e transformá-las por causa dessa própria capacidade miscigenada de lidar com essas diferenças. De Brasil, como fosse um liquidificador dessa coisa, mas o Império tem outra dimensão, acho que é global. E o Brasil tem uma função muito importante, na minha opinião, André, de ensinar o povo a ouvir. Eu vou dizer o seguinte, o francês chega aqui e fala assim, me dá uma carajá, a gente sabe o que ele quer. Né? O inglês chega aqui e fala assim, where is praia? A gente sabe, ouve o que ele está querendo. A gente chega na França, ou chega na Inglaterra, ou chega em qualquer lugar, se a gente não falar direitinho o idioma deles, eles não escutam o que a gente está falando. E por que isso? Porque a língua portuguesa tem um monte de fonemas. Um monte de fonemas. O nosso ouvido é uma coisa impressionante. Daí vem a nossa música, daí vem os ritmos, daí vem o samba, daí vem a bossa nova, daí vem essa... Já disseram até que o fado veio do samba? Já disseram, não sei que eu vi essa história não, Roberto? Eu já vi que o fado veio do samba, que o samba veio do fado. Se pensar que a África, tem de tudo, né? Se a África vem primeiro, é óbvio que o samba vem, o fado vem do samba. Sim. Por isso que aquela música Quinto Império que começa com samba, depois cessava. Eu fiz uma música Quinto Império assim. Por causa, alguém me disse, não foi você não? Começamos agora a falar do Quinto Império. Chegou, por isso que você chegou. Eu achava que o Roberto tinha que sentar na minha cadeira aqui, sinceramente. Acho que tem que entrar mais um aqui, vem cá, Roberto. O que chegou na hora que eu não sei falar de Quinto Império, só sei tocar. Ai, que coisa. Peraí, não se afaste não, a gente consegue do jeito que tá. Para não tirar o... Ah, entendi. A câmera. Pega o celular, beijo. E Elzinho. o celular. Minha pátria, minha língua. Fala, Mangueira! Você é o Mangueira, Roberto. já? Tudo tranquilo. De abacateiro para Mangueira. Fala, Mangueira! Puxa, que triunvirato, que responsa. Você é o responsável pelo triunvirato, né? Não é? Olha, o Roberto já me fala de você faz muito tempo, viu? Você tem que conhecer a Lugamar. Verdade. O Beto tem essa crença assim, que as pessoas têm que me conhecer. Né? E eu acho bacana, porque dentro disso eu conheci pessoas, você, por exemplo, eu acho que eu agradeço a ele sempre que a gente fala. Ele começou a falar aqui dos projetos dos livros dele e eu só olhava para Gabriel, porque é tudo que a gente já conversou de fazer. Até a alma fora do corpo, esse homem fez também. Algo tirou o corpo fora. A alma tirou o corpo filme em plano fora. médio. Isso aqui é legal, eu gosto de mostrar porque... Sabe o que que... Falando de mensagem, só para te situar. Pessoas falando de mensagem, o que ele fez com mensagem, apreciar esse tipo de coisa. Foi indo e começou a se falar do Quinto Império. Pronto, falou de mensagem, está dentro do Quinto Império. Aqui é, Lu, isso aqui é uma relíquia dos anos 80, não existia computação, era tudo xerox. Sim. A alma que tirou o corpo fora. Mas eu vou ter que olhar. Eu vou ter que dar um roteiro. Foi o roteiro do concurso que eu te falei. Agora, vamos fazer isso. A apresentação, Roberto, tudo de xerox, difícil, eu tinha que recortar isso. Na época era assim mesmo. A Alma tirou o roteiro cinematográfico. Agora aqui tem, o crescimento atinge a todos, mais cedo ou mais tarde, na vida infindável da alma. Maravilhoso. Quem se falava de alma em cinema naquela época? Ninguém. Não existia. As pessoas para entender isso aqui. E tudo começa quando o cara começa a ouvir vozes. Entendeu? Que é uma comédia. O cara começa a ouvir vozes. Só que ele pensa que ele é louco, mas o cara está lá ouvindo e está respondendo. Ele começa a responder. Ele não começa a ficar assustado. Uma comédia em plano médio.
Tinha umas outras coisas, assim, uns aforismos assim, engraçados. Aí tinha assim, ele olhou sua alma através de um telescópio, o que parecia irregular eram belas constelações. Maravilha. Então acrescentou à consciência mundos ocultos dentro de outros mundos. Maravilhoso. Isso. Aí o Carl Gustav Jung. Aí tem uma citação da cara de pau minha. Quando eu escrevo coisas que eu só escrevo André Luiz, que nem eu penso é aquele espírito lá. O amor. Tinha gente que achava que a mensagem de André Luiz era daquele cara lá. Mensagem. A alma que tirou o corpo fora tinha mais o que fazer. Também acho. André Luiz. Também acho. Não é? Obrigado. Não é? Também acho. Não, ainda não acabei a minha. Mostrei a ela a saga do Vivo o Povo Brasileiro, a adaptação do livro, cara, que isso aqui também é comédia, porque você ficar 2 anos fazendo um recorde desse filme. E assim a vida passa. Tinha uma amiga minha, Tânia Quaresma, que você deve ter conhecido aqui de cineasta de Brasília. Muito comicíssima. Ela sempre que a gente chegava para poder pontuar, ela dizia assim a vida passa. É ótimo. Assim a vida passa. Quinto Império, Roberto. Quinto Império, o velho sonho do Quinto Império. Vem lá de Daniel. Vem longe. É muito interessante isso, que os cristãos novos, os judeus cristãos novos, perseguidos na Península Ibérica. Não fala não, porque eu me identifico com esses cristãos novos. Mas eu sou Pinho. Ah, pronto, eu sou Oliveira, então eu sou Bandeira. Então, esses judeus não é que tiveram que se batizar para poder fugir e ir embora. Chegassem no Brasil, fizessem suas sinagogas, né? Nós temos lá a sinagoga do Recife, que depois foi até restaurada. Que depois... Em Salvador também, né? De judeus sionistas. Em Salvador tinha algumas, em Pernambuco era bem forte. Bem forte. Então, depois eles foram criar Nova York lá, né? Para Manhattan e tal. Foram lá para cima. Então, quando se fala em Quinto Império, que se aprofunda, não é? E quem escreveu muito sobre isso, e é muito seguro o trabalho dele e tudo, é o Antônio Quadros. Ele escreveu uma coisa chamada Projeto Áureo. Maravilhoso. Maravilhoso. Projeto Áureo do Antônio Quadros. 4 volumes. Que ele traz toda essa história. E hoje eu acho que tem uma implicação moderna que está sendo reescrita, rebuscada por causa de pesquisas que têm sido feitas, porque os judeus, quando foram para a Península Ibérica, não é? Uma parte foi para a Península Ibérica e outra parte foi para a Inglaterra. Tanto que existem muitas informações sobre o Império Inglês como sendo o império que ia conduzir a implantação do Quinto Império. Tanto que o trono onde os reis ingleses são coroados tem uma pedra debaixo do trono, grande, tem documentação sobre isso, que era uma pedra do trono de Davi. E eles, então, levam essa tradição da tribo de Judá, do qual Davi fazia parte. O Efraim, tem 2 judeus famosos que montaram essa ideia do império, da formação do Quinto Império, vindo lá do sonho de Nabucodonosor, né? Que tem aquela imagem da estátua gigante, cabeça de ouro, tronco de prata, depois os pés de barro, né? Bronze, e depois os pés de barro. E o Daniel, que tinha ido dentro do cativeiro da Babilônia, os judeus foram levados por Nabucodonosor, ele foi posto dentro da jaula dos leões, e os leões não comeram. Então o rei
da Babilônia, ficou impressionadíssimo, teve um sonho e chamou ele para interpretar. Isso é muito conhecido, tal. E é daí que surgem as interpretações de quais são esses impérios. Das O eras, Império né? de Ouro, tá? E depois associado com as eras. Né? Isso vem dar em Fernando Pessoa. Por exemplo, né, quando era sobre era se vão. Né? E depois ele coloca o Quinto Império nisso. Então, Grécia, Roma, Cristandade. Grécia, Roma, Cristandade, Europa. Os quatro se vão. Os quatro se vão. Então, isso aí se constitui, quer dizer, a interpretação depois do Apocalipse nisso, e, na verdade, o desdobramento disso dentro de uma coisa que chamava milenarismo, que se encaixava dentro daquela profecia de São João, de que iria haver um milênio da felicidade, 1000 anos de felicidade, depois, antes do fim do mundo, iria haver milênio de felicidade. Então, essa história toda penetrou a Europa durante toda a Idade Média, não é? E vem dar no Joaquim de Flora. Então, o Joaquim de Flora é o que traz, já século XII, que traz toda essa ideia da formação do Quinto Império. Então, se era o Império Inglês, se era o Império Português, e aí isso embarca nas naus e chega no Brasil. E chega através da festa do Divino Espírito Santo. Porque em Portugal, a Rainha Isabel, em 1200, ela era de Aragão. Ela implanta o culto do Espírito Santo contra a igreja, porque o Joaquim de Flora foi considerado herético e banido da igreja, e ele retomou essa questão, né, do Quinto Império, porque definia, só que ele resumiu a 3. A era do Pai, a era do Filho e a era do Espírito Santo. Isso embarca, e o Brasil estava extremamente implicado nessa ideia aí. Tem tanto essa discussão se o brasileiro veio do pau-brasil ou se o brasileiro, não é, tinha outra conotação, e de fato tinha, porque do século XII, século XIII já, tem muitos mapas da cartografia onde tinha uma ilha Brasil que mudava de lugar. Então ela é muito anterior à questão do descobrimento do pau-brasil, e está dentro dessa mítica toda. Então, os judeus que vieram logo depois do descobrimento para o Brasil, mas junto com toda essa teoria, essa ideologia do Quinto Império, etc., onde se encaixa a busca do grau, porque os templários estavam dentro disso, a Ordem de Cristo estava dentro disso, veio para o Brasil e se difundiu através das festas do Divino Espírito Santo, que é um teatro. O que é que a festa do Divino Espírito Santo traz na sua essência? Ela traz uma representação com 3 personagens principais. Uma criança que é coroada imperador do Quinto Império, que uma vez coroada distribui comida para todas as pessoas, porque é o sonho de que nesse 1000 anos de felicidade ninguém passa fome, e vai e solta os presos das prisões, porque ninguém também era para ficar preso. Então, na verdade, a mensagem do culto popular do Divino Espírito Santo, que depois foi abarcado pela Igreja, porque tomou conta de Portugal todo, etc. A Inquisição foi em cima. Então, você vai hoje no Brasil, e isso está no Brasil profundo, né? Está nas camadas populares, das festas populares. Você vai nos municípios mais remotos do Brasil, tem a festa do Divino. Não é? Embora as pessoas não saibam o que está acontecendo. Exatamente, não sabem. Vão tomar a bênção ao padre. É o padre quem coroa o menino. E aí, na minha opinião, não é? Ou você faz uma coisa inteira,
Tem coisas que não podem ser feitas pela metade. Então, a partir do momento que você vai pedir a bênção ao padre, é óbvio que o Divino Espírito Santo já não está mais ali, porque ele foi trocado. Essa também é a minha opinião com relação, eu gostaria de deixar registrado aqui. Não é Até porque o padre não é uma criança, o padre Exatamente, é um adulto. é um adulto. Então quem devia estar fazendo a cerimônia ali era a criança. e não Infelizmente, adulto, né? isso virou festa de política. Lógico. Vereador de igreja. Eles têm esse dom de manipular, cara. É uma coisa, é uma escola, né? Que já veio dentro. Menino, essa é a melhor. Foi quando eles descobriram que profanar era mais fácil e mais barato do que matar. Eles trocaram. Quando parou a Inquisição, na época da Inquisição do matar, pelo menos ainda se tinha duas vozes. Os que falavam e morriam pelo que falaram, tinham coragem de morrer pelo que falaram, não negavam depois o que falaram. Né? Se tinha duas vozes. Quando passa para a profanação, só tem uma voz só. É só profanar, não precisa a gente matar. Não é só a gente botar padre em tudo quanto é lugar, é só a gente começar, né? Aquela vozinha. Quando eu fui fazer um filme aqui chamado Sagrado Segredo, numa festa aqui em Planaltina, perto daqui aquela vontade de dar uma porrada na igreja, assim, bem inconsciente, entendeu? Mas um negócio assim, querendo, tipo Pasolini, assim, né? Digo, cheguei lá, o que é que eu encontrei? O bandido era o padre. Os caras eram muito legais. Cara. Era uma festa pagã, cara, de uma comunidade. Eu me transformei, depois transformei em ficção. Eu fui fazer um documentário. Cheguei a fazer, chamava Em Verdade Vos Digo. Que ótimo. Sabe, bem ingênuo, assim, porque o povo estava... Rapaz, ele existe esse filme, existe. Eu nem tenho uma cópia desse filme, eu dei para eles, chama Grupo Via Sacra. Cara, a entrevista dos caras, os caras numa pureza. O escroto era o padre, rapaz. Mas não tenho a menor dúvida. Aí eu fiquei num conflito, cara. O que é que eu faço com esse filme? Aí eu digo, vou fazer uma ficção. Aí botei uma equipe filmando aquilo, ficção, até Guilherme Reis, que foi o ator, que morreu 15 dias atrás. Ele representa esse drama, que era o drama do cara que tinha queria uma experiência real com Cristo, num certo sentido, porque a ambição no meu inconsciente era essa. Eu queria uma experiência ingênua igual daqueles caras ali. Que o cara dizia, não, eu não vim aqui como iluminador, eu vim aqui querer uma experiência com Jesus. Os caras estavam botando uma energia muito pura. Assim, você quer ver? Não sei se ainda está assim. Mas uma coisa que a espiritualidade mandou muito eu ver era a chegada dos Romeiros. Porque Baltazar... Chegada dos Romeiros. Com Jesus Romeiros, da Lapa. Sim. Quando a espiritualidade me dizia assim, há 30 e tantos anos atrás, olha, você vai trabalhar com isso, com isso. Como que eu vou trabalhar? Não é... Eu fui uma das pessoas que não dá para eu falar de Jesus Cristo. Não dá, porque eu não acredito no Jesus da madeira, não acredito no Jesus da igreja. Se eu falo Jesus Cristo, eu estou falando da igreja, eu estou falando... Então eu não vou falar de Jesus Cristo, mas basta fazer qualquer coisa nessa vida, menos me não dá falar de Jesus Cristo. Porque isso é uma coisa doida. Dizer o quê? Que ele está ali, morreu, se ele morrer vai igual. Jesus está ali combinando com o padre, no confessionário. Não me põe essa palhaçada, que eu não faço palhaçada, Baltazar. Minha conversa com a espiritualidade é assim. Eu falei, tá bom, você me faz um favor? Fala. Me vai ver os Romeiros do Bom Jesus da Lapa. E lá vai eu, um ano. Aí um dia ele falou assim, bom, você já veio 2 anos, agora eu vou te pedir um favor. Você vai ficar de frente, você vai ficar aí. Me botou e eu vi aqueles Romeiros chegando, cara. Que é essa pureza mesmo. Rapaz, é impressionante. Que é essa pureza, né? Quando eles chegam ali, eles, não os padres, não aquela gente bagunçada. É incrível. Não, é uma coisa... Eu conheço, por acaso, o Bom Jesus. Sim, filmei lá também. Ah, então. Estava começando a filmar, carregando um tripé. Eu entendi o que a espiritualidade queria que eu fizesse. Né? Ali eu entendi, fui mais 2 anos, inclusive. Na gruta. Ali eu entendi
o que é que a espiritualidade queria que eu fizesse. Né? Claramente, que era chamar as pessoas para buscar esse Jesus aí. Né? Esse Jesus aí que estava nele também lá no Emmanuel, né? Estava nele, né? Emmanuel era lá o cara, né? Mas tinha um Jesus dentro do Emmanuel. Chegou um Jesus, num dado momento, dentro do Emmanuel, que estava lá, filho da Maria, e possivelmente, com certeza, do José. Esse Cristo que chegou para ele, né? Que poderia chegar para todos nós. Aí eu entendi meu trabalho. Aí eu estou dentro, né? Aí eu estou dentro, mas eu era, né, exatamente por causa dessa questão. Fica aí tão evidente. Eu acho que está no. Eu acho que vai. Pode ser que eu esteja enganado, mas a sensação que eu tenho para essa coisa da internet, uma das coisas interessantes, né? Porque tem um lado escuro e tem um lado bacana, né? Uma das coisas do lado bacana, essa diluição que eu acho que vai acontecer de uma vez por todas, essa coisa dessa grande fake news é luz. Que é a igreja. Porque as pessoas não sabem o que é luz. Hoje. Muito bom. A luz não é para iluminar. É muito bom. Né? O que tem que iluminar é a sua ética, a sua busca. A luz para dizer assim, ó, o caminho, onde você está andando. Você está gostando aqui, fica aí. Né? Mas é isso, eu acho que a internet é a luz, cara, é a linguagem dela de aquário, entendeu? Que vai estar mostrando para a gente, cada qual vai se filiar aquilo que tem dentro. Pelo contrário, dá o contraste. E isso, para mim, é o quinto império. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque o quinto império é esse aqui. Tem 5, né? Qual que você vai voltar? Você vai voltar tranquilo. Era de Capricórnio, tá chegando aí. Tá lá, você vai reencarnar, vai ter tudo certo. Vai ter Lucy de novo, vai ter todo mundo ali. Não precisa se agoniar. Né? Porque até isso o planeta pensa naqueles que sentem saudade de ser Lucy. Né? Você vê a maravilha da criação divina, que eu acho que o Senhor ama Deus, porque Deus não esquece de ninguém. Não é Papai Noel, mas Deus não esquece de ninguém. E vai ter aqueles que vão pro pé de barro, ou vão aqueles que vai na papo do cara que meteu a pedra no pé de barro, que foi ele mesmo, Jesus Cristo. Chegou ali, bateu com a voz dele e derrubou tudo, né? Mas quando você fala nessa questão da diluição em relação à internet, é uma coisa muito importante, porque a internet é uma globalização etérea. Um império sem imperador. Um império que deu a voz a todo mundo que tem acesso àquilo ali, entendeu? Então, sem dúvida nenhuma, essa diluição, não é, se dá dentro de uma coisa muito concreta, que é o conceito do global, da humanidade inteira, não é? Porque antes estava, o Pessoa diz, né? O mar unia, agora já não separa, o mar une, já não separa. E eu acho que é nesse aspecto fundamental que a gente está agora, de reconstruir. E o Brasil tem um papel muito importante nisso, pela característica essencial. A Lu falou até muito nisso, da questão da mestiçagem, né? Do sincretismo, da possibilidade. E quando a gente fala, vocês falaram dos romeiros, a gente falou na festa do Divino, e tudo isso está no Brasil profundo, embora as pessoas não tenham a consciência exata de como é que as peças desse quebra-cabeça se unem para montar o quebra-cabeça, mas o fato é que eles estão andando no sentido de um encontro, de uma diversidade que vai ao encontro de uma unidade a partir do qual surge uma diversidade. Quer dizer, hoje se fala muito em diversidade, e essa diversidade é incompreensível. É um encaixe. Sem uma unidade. E esse encaixe falar. Né? Para encaixar um de nós naquilo que cada um de nós vibra, tem que ter uma diversidade. Exatamente. Não pode ter um padronização. Não, exatamente. Isso aqui é difícil de compreender. Como é que a parte faz parte do todo e como é que o todo faz parte da parte. Não é? Como é que você... Essa consciência, que é, na verdade, a colocação do paradoxo, que essa aqui é a coisa fundamental, a questão do paradoxo. O que é o paradoxo? Ou você fica de um lado ou você fica do outro, ou não. Ou se, como o Zé Garcia disse muito bem ali,
tem a base, uma ponta e a outra, e a pirâmide você sobe para o ângulo. Transcende. Que é um ponto de onde você Mas transcende. o paradoxo é exatamente isso. a transcendência. É isso, Não tem como você transcender sem você Sem o passar pelo paradoxo, paradoxo. E eu cito aqui uma coisa de Jesus, que foi uma coisa que me espantava. Eu tenho uma história assim, né? Eu comprava... O que você quer de aniversário? Bíblia. O que você quer de aniversário? Bíblia. E minha avó era católica, gostava daquele, me dava a Bíblia. Porque eu não sabia que a Bíblia dizia uma coisa só. Eu achava que cada livro daquele, um azulzinho, outro maiorzinho, que cada um contava uma história. Então, eu tinha uma coisa assim com essa busca do cristianismo muito forte desde criança. Era muito, eu escrevia cartas para Jesus. Quando eu comecei a entender, teve uma parte. Jesus vai voltar, tinha aquilo, o padre falava, todo mundo dizia. Aí tem uma parte que ele fala assim, se disserem que eu estou ali, estou aqui, não sigam. Eu vou dentro da sua casa buscar você. Está ali. Na hora que eu entendi isso, eu digo, gente, então é isso. Né? Vai magnetizar cada um de nós para ser um grupo, para ser uma tribo. E cada tribo vai para onde o apito toca e ele dança. E cada tribo, para onde for, na minha opinião, vai estar muito feliz. Eu acredito nesse ano, desse meu ano de felicidade, os materialistas estarão felizes com 10 Porsches na garagem. Os espiritualistas estarão felizes porque não precisam mais na vida carregar um carro. Então vai estar todo mundo feliz. O que a gente não está entendendo, na minha opinião, meus dois mestres aqui na minha frente, me sinto aqui privilegiadíssima de estar aqui diante de vocês dois e ouvindo, mas o que eu sinto é que as pessoas estão felizes e não sabem. Nós já estamos vendo essa felicidade. O que está acontecendo é que está assim, não, eu estou feliz aqui, mas eu quero que meu marido seja feliz comigo. Aí começa a toxicidade. Eu estou feliz aqui, mas eu quero que meu filho também seja feliz na felicidade que eu felicito. E aí começa a toxicidade. Mas logo isso vai passar. O filho vai lá viver a felicidade, o marido vai lá viver a sua felicidade, e a gente vai se libertar e vai dizer, vai em paz, vai em nome de Deus. E em nome de Deus ficará. E isso, para mim, é o quinto império. Não vai ser possível, tem que juntar as tribos. A internet é isso. Vai tá eu vejo isso, aquela pessoa, aquele Porsche, aquelas bolsas com aquelas marcas, elas estão tão felizes. E eu me sinto tão feliz porque eu não sinto necessidade disso. Aquilo me incomoda, eu quero andar nua. Eu sou da Bahia. Quem me rege é a força de indígena. Eu queria andar nua, se eu soubesse. Como eu adoro a nudez, em todos os formatos possíveis. Né? Ai, que delícia. Eu sinto quando o Beto chega, liga uma coisa, né, Beto? Liga e lá vai longe. Né? Fui agora, né, Beto? Pois é. Muito bom. Essa imagem aí que a Lu falou, voltemos à pessoa que dizia que a verdade não pode estar e faltar ainda alguma coisa. É o rei do paradoxo, ele, cara. Tem que tudo estar dentro. Tem que tudo estar dentro. Um paradoxo para ele era o ponto O meu também. de referência para existir. O meu também. Se você for pegar a poesia dele, a prosa dele, o paradoxo está ali dentro como o tempero. Enquanto eu não encontro um sim ou não dentro do sim, nem o sim dentro do não, eu não estou entendendo o que é que eu estou falando. Fica difícil, né, de você pongar num lugar assim, que esquenta o assento, né, que você fica muito tempo numa certeza, né? A dizer é o único jeito de você não precisar ter certeza de nada. É o paradoxo. Porque são as certezas que levam aos desvios. Total. Os padres, então, são mestres, né, de certeza. Mas é isso que eu estou falando, essa grande fake news, ela está sendo cada vez mais presente, né, assim, nas pessoas. Né? As pessoas estão com a outra ligação com o divino, com a transcendência, enfim, do que você queira chamar. Mas, ao mesmo tempo, tem um lado sombrio, né, que esses caras não largam o osso, gente. Vai com Deus, Jesus, não sei o quê. E Jesus está no comando. O que é comando? Pô? É outra linguagem, é outra coisa. Tem uma coisa assustadora assim também que tenta abarcar essa felicidade que você mostrou aí. Mas essa é a felicidade deles. Na minha opinião, o que a gente não pode é se incomodar com a felicidade deles. Né?
Eles estão felizes, fica. O problema está em as pessoas não entenderem o que é liberdade espiritual. Essa é a minha opinião. Não é? Eu tenho 2 filhas. Não tem nada do céu para baixo que eu ame mais do que minhas 2 filhas. Que eu nunca pensei na vida que Deus ia me dar a glória de um dia poder dizer assim, eu tenho 2 filhas. E Deus me deu essa glória. Mas se elas quiserem seguir outro caminho completamente diferente da minha felicidade, eu estou feliz, pronta para esse momento. E quero ver ela lá feliz. Sentir que ela está lá feliz, fica feliz. Não vou questionar a felicidade dela, porque eu não quero que ela questione a minha. Isso para mim é encontrar o sim e o não e o sim. Que é o que eu pergunto. O meu jeito está aqui, o que eu pergunto a vocês. Eu me meto na relação de vocês. Pergunto, vocês estão felizes? É o que eu pergunto, você está com a gente também. Estão felizes? Estão. É claro que eu convivo muito de perto, tem coisas que eu olho, né? Eu não teria feito assim, mas é eu. E eles estão fazendo, eles estão felizes, estão convivendo. A gente falava muito disso, né, Di? Poxa, mas não poderia ser assim? Eu dizia assim, não pode, porque não sou eu e você. Eu e você fizemos a nossa, eles vão fazer a deles. Isso foi, graças a Deus, de entrou nessa também, né? De entender, libertar. É constatar que existe e abrir mão. Cara, esses caras estão tão felizes dizendo que Jesus está no comando. Vai em paz, irmão. Pega essa vibe aí e vá até onde você puder ir. É certo. Né? Quando eu cheguei na internet, eu disse assim, gente, vocês podem me xingar que eu sou xingável. Eu já fui tão xingado nessa vida. Eu aprendi a ser xingável, André. Né? E quando eu vejo que uma pessoa está me xingando, que ela está feliz, eu vejo que eu fiz alguma coisa na vida dela. Já pensou, você está doido para xingar alguém, não aparece? Como é que você vai ver aquele momento feliz? Ela vive o dela e eu vivo o meu. E não precisar sentir necessidade de xingá-la. Agora que eu fiz a ligação com relação a Alexandre no comando. Então, sabe o que me incomoda nessa frase? É a utilização de uma palavra inadequada. Manipulação? Para mim bate como se fosse uma tijolada na cabeça. Assim, mas tudo bem, não doeu. Passa a mão assim, não doeu. Mas me soa uma coisa assim. Eu também, é uma coisa que às vezes eu gosto de investigar também. Por que eu sinto isso, entendeu? Quando recebo essas tijoladas assim, eu digo, cara, será que é porque a minha conexão com a minha idealização deste ser, ela é absoluta? Não tem um lugarzinho que caiba um senão? Não tem. É um negócio assim absoluto, assim. Então, essas coisas soam dessa forma. Tá? Vou dar a minha opinião. É a única forma que eu tenho de racionalizar. Eu nem sabia. Tem uma coisa assim, ó. A consciência não dorme, mesmo que eu jogue lixo no chão. Mesmo que eu jogue conversa fora, ela não vai embora. A resistência é tola, mas alguém precisa fazer. Mesmo que aumente os danos, só assim se pode aprender. O amor é uma bolha de luz entre 2 ladrões, morre a dúvida na cruz. Quem reconhece ser o que merece, ama e agradece, e tudo acontece porque a consciência não dorme. Beleza.
Às vezes falta palavra. Está respondido. Às vezes falta palavra. Uma música. Quando a gente também pensa, né, nessa liberdade coletiva, porque tem pessoas que... Muita gente chegava para mim e dizia assim, né, eu estava tendo as aberturas de chakras, as pessoas viam ali, né, tinham demonstrações físicas da dor. E as pessoas chegavam para mim e diziam assim, nossa, mas por que a espiritualidade está me provocando esse sofrimento? Eu dizia, quem disse que eu estou sofrendo? Boa. Não é? Não, mas era isso mesmo. Não, mas é estranho. Por que a espiritualidade precisaria disso? Se você está criticando a espiritualidade, vai ali na janela e critica. Eu não faço parte desse diálogo. Eu só faço parte do momento que você me inclui, quando você diz que eu estou aqui sofrendo. Eu não estou sofrendo. Quando a gente olha para você, vê que você está sentindo dor. Isso é porque você não vê o outro que eu estou sentindo também. Eu estou vivendo coisas aqui que você também não está vendo. E que para mim essa dor está valendo. Se eu tenho que pagar essa dor para ver isso aqui, eu vou pagar feliz. E até que chegou o dia que a dor realmente foi embora. Hoje, quando ele abre, eu nem sinto. Você está vendo aí, eu nem vejo que está abrindo. Não sinto mais dor. Já há muito tempo que não sinto dor nenhuma. O coletivo de Aquário é o um no todo. Não é o todo no um. Entendeu? É diferente esse caminho aí. Né? Então, se a gente for pensar liberdade, pensar, não, todas essas pessoas estão sofrendo. Tem gente ali, cara, que olha, eu prefiro comer pão sem manteiga do que me misturar com essas pessoas, que esse cara se misturar com estrupador, misturar... Eu digo por mim. Eu fiz uma vida que eu... Não é toda mesa que eu sento, não é com todo mundo que eu como. Deus me livre, me deixa aqui com minha fome, me deixa aqui com o suor do meu rosto para produzir meu trabalho, não tem que me envolver com esse tipo de gente aí. Né? Então, às vezes, quem está do lado de cá está enxergando um sofrimento, mas que tem muitos desses que estão do outro lado que é por escolha, falando, eu não quero fazer isso aí. Enxerga até como sofrimento, como é que fulano está ali com aquela pessoa, meu Deus, eu não daria conta. E pensa que aquele que está lá também está sofrendo e ele não está. Ele está gostando, ele está ali, ele está bem. Eu demorei muito tempo para entender isso. Porque a gente pensa nessa coisa, né, de todo. Então a luz vai chegar para todo mundo, vai acabar a injustiça. Eu não sei, eu vejo de outra forma essa história aí. Né? Eu vejo de outra forma. O grande problema é quando a gente se escandaliza com a escolha, com o destino do outro. Porque lá dentro do nosso inconsciente, eu acho que aqueles que padecem injustiça da carne estão mais felizes com sua vida do que aqueles que acham, né, que a grandeza material tem um valor transcendente. Eu acho que esses ainda precisam descobrir que o valor material não é transcendência, né, é descendência, que a matéria é podre, ela vai apodrecer, seja ela qual for. Ele tem primeiro a ter, que ninguém pode renunciar ao que não tem também. Não pode abdicar do que você não tem. Acho que se tem essa coisa de ter matéria, de ter poder, de ser poderoso, de ter privilégio, para um momento maior, você não quer saber de quanto, não preciso nada disso, não. Não quero ser poderoso, não quero nada. Poder jogar fora e aí viver realmente a transcendência. Né? O problema é que tem gente que tem fome demais e acredita que tem outros que têm fome de menos. Esse, para mim, ainda é o veneno do mundo. Vejo muitas pessoas dizer assim, não, mas fulano já tem geladeira, já tem... Eu escutava tanto isso, fulano já tem geladeira, já tem videocassete, porque e agora tá ruim. Aí você via que aquela pessoa tinha 4 geladeiras, não sei quantos videocassetes, não sei quantos carros, mas aquele já tem um, por que ele ainda tá abrindo a boca para reclamar? Por quê? Eu posso ter 4, mas ele tem um, tem que calar a boca. Então uns têm fome demais e acredito que os outros precisam ter fome de menos. Esse é o escândalo também do paradoxo. Aí quem está aqui faz, pô, mas eu tenho 1, você tem 4, você está reclamando. Eu não posso reclamar para ter 2? Eu acho que a gente encontra isso em todos os pontos que a gente se dedicar
aprofundar, né? Isso faz parte do núcleo. Do núcleo profundo, que é o que eu gosto. Porque se a gente ficar aqui só na É. tese, na utopia, você Também- não chega ao homem, também você gosto. não chega ao ser humano. Né? Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Né? Perfeito. Aí é que entra a tal da poesia, né? Que é o cálice, onde a vida germina ali, ou está concentrada. O grau. A transcendência, o grau. Aí o nosso mestre está sempre de plantão ali, né? Pessoa. Bem, pegando essa deixa, você não gostaria de tocar uma música do Mensagem pra gente, não? Ah, sim. Transcendente. Cara, eu toco, só que eu não. Eu tenho que saber o que vai ser, porque são 44 poemas. Nossa, do seu coração agora, tiver. Deixa eu ver. Sonhava anônimo e disperso, o império por Deus mesmo visto, confuso como o universo. E plebeu como Jesus Cristo. Não foi nem santo nem herói, mas Deus sagrou com seu sinal este cujo coração foi não português, mas Portugal. Beleza, chegou bem. Foi bem. Chegou aí, né? Passou por todas as camadas da meteu conversa, no tom, né? como diz o povo baiano, você meteu no tom. Não, esses poemas são muito lindos. Né? Esses poemas são muito lindos. Mas não é uma encarnação dessa, né, cara? Eu acho que se tivesse sofrimento, ele não aguentaria. Concordo. Você acha que não tinha, não? Vamos pensar assim, né? Que Para mim, parece na medida justa, né? A compensação Sim, que ele é isso, tinha. sim, Ele disse, pô, tô fudido aqui, tô fudido aqui, Pronto, vou fudido o resto da Isso, vida, eu vou pronto, escrever essa porra aqui, que um dia nego vai cantar lá, em qualquer lugar do mundo. ou a necessidade de espremer, acho que não é nem do que outro cante. Acho que a necessidade de você espremer, tirar aquilo de dentro de você e jogar aí, né, no universo. Eu acho que a pessoa era um cara assim, se ele não põe tudo aquilo para fora, acho que o sofrimento era maior, seria mais insuportável, é isso que eu estou querendo dizer. Sim, perfeito. Né? Ele suportou, ele viveu o sofrimento suportável, não falar, não. Mas é uma alma belíssima, né? Belíssima. Um despojamento de tudo, né? Umas coisas que talvez é importante, já que a gente está dentro dessa história, a dificuldade que era, Roberto, para encontrar pessoas do campo da arte e do cinema com algum propósito de natureza espiritual. Isso não é nem transcendência, não, porque estão buscando uma transcendência, mas com algum tipo de trabalho pressuposto, alguma linha de desenvolvimento, seja ela qual for, seja no candomblé, seja no sufismo, seja no budismo, seja assim, não importa. Você não vê. Os caras são tão focados no ego, de querer fazer a obra de arte, ou então expressar, que aí ainda é bom expressar. Agora, querer fazer dentro dos cânones da obra, conceituada por uma civilização específica, que acha que aquilo é que é o que deve ser feito, deve ser visto, que deve ser transcendido, em certo sentido. Não achava.
Não achava. É Eu a queria época, fazer né? o projeto. Quando saiu o projeto, É a época. eu não achava. É a época. Aí eu encontrei um cara, e eu te digo assim, com toda sinceridade, eu posso estar omitindo alguém que eu já escolhi, mas só tem um cara que eu saiba que faz isso, que é Alejandro Jodorowsky, que a gente passou todos os filmes, porque eu o conheci aqui, conversei com ele. É mestre no tarô, Olha que sempre esteve envolvido com a questão. Ele é daqui de Brasília? Não, ele mora na Ficou esse França, nome. ele é chileno, mora na França e atende pessoas. Agora ele está com 92, ele está já fraquinho, mas está ainda. É o tipo de pessoa que eu adoraria conhecer. A gente fez uma live com ele na pandemia, só chama ele de mestre, porque ele não para com isso, mas porque eu vi os filmes dele todos. Essas lives não pode ir pro IMA? Você não Poderia, né? A gente conversar com a Karina, que sabe de tudo. E ele agora, ele só bota umas coisinhas assim dia de domingo. Ele está bem fraquinho, eu não sei se já está com 95 ou 96, mas ele dia de domingo, ele conta uns poemas assim, mas ele é um cara polêmico, criou obras absolutamente incríveis, muito iconoclasta, assim, no início da vida dele, né? A Montanha Mágica, filmes incríveis. Outro cara, aí eu estava falando para elas que as coisas só estão ao alcance da mão quando a gente está disponível, né? Sim, claro. Eu tinha lido o livro do Conceição, eu não tinha reparado, esse cara, Lima de Freitas, cara. Sim, Lima de Eu Freitas, fui ver as pinturas do cara. Aí o cara, não, ele tem uma ligação profunda com toda a mitologia portuguesa. Todo o projeto Áureo. Todo o projeto. Eu não sabia, porque, pô, pessoa, eu também não sou expert, não, mas o cara fez uns desenhos de pessoa que eu nunca tinha visto. Vieram do Almada. A gente vive num mundo civilizado que só dão aquilo que eles acham que é o. Foi uma época foi a Inglaterra, agora os Estados Unidos, no Brasil, então, bom, enfim, a gente está careca quer saber disso, a gente deve passar essa página e começar a circular nesse circuito muito mais criativo, né? Pós-paradoxo, pós-socialidade, e uma outra capacidade, né, que você está nos trazendo de uma forma muito explícita, porque a gente vê a gente sofre para especular, para chegar nesse ponto, né? Sim. E você traz de uma forma muito direta, aí então Em humor, essas coisas. 1989, uma grande sombra se estabeleceu sobre nosso planeta. E com a grande cegueira. Quando as pessoas falam assim para mim, Lu, vai ter os 3 anos do escurecimento e tal. Eu já até falei para a Biel que qualquer hora dessa eu vou fazer algo a mais com essa informação. Em 1989, chegou-se uma grande... né? Foi um momento assim, onde tudo que estava aqui embaixo para poder vibrar luz, utilizaram o seu livre-arbítrio para virar sombra. Né? Então, pessoas que encarnaram para estar em 1989, que é ali o momento que vai terminando mesmo ali, o momento que passa Figueiredo, é o momento que passa Collor, ou seja, que vai passando as pancadas, né? E que vai se chegando, se chegaria uma oportunidade de pessoas que estavam mais voltadas para a luz realizar uma tarefa. Não chegou o governo de esquerda, né? Ali se chega Fernando Henrique, o cara que subia em cima do carro. Falando do Brasil, mas a gente pode depois falar sobre isso de outros países também. Fernando Henrique, que estava ali, né? O Fernando Henrique era o cara que estava em cima do carro, né, na época da ditadura. Então, quando vai chegando a hora dos caras que iriam vibrar luz, eles usaram o livre-arbítrio para virar sombra. Eles deram um de Elis Regina. Chegamos no poder e fizemos igual aos nossos pais. Entendeu? Então, isso foi uma coisa assim que deu um movimento na espiritualidade muito forte, que precisou realmente se criar planos B. Né? Foi um momento que foi o ano onde se deu mais desvio encarnatório em todo o planeta Terra, para você poder ter uma ideia. E se você se lembrar desse ano, é só se lembrar disso que eu estou falando aqui.
Quem estava ali era o Fernando Henrique, quem estava ali eram os homens que lutaram para estar ali, porque eles fariam o Brasil. Não é? Eram os cantores que estavam ali, eles iam fazer o Brasil, eles iam fazer, mas na hora que assumiram o poder, na hora que todos eles assumiram o poder, eles pensaram mesmo foi no ego e no umbigo. Então houve uma traição à luz muito forte no ano de 1989. E eu estava ali para ir para São Paulo, né? Tudo dizia, inclusive Fátima, meu pai Pierre Berger, meu pai Fatumbi, foi para São Paulo. E Baltazar falou assim, não vamos esperar, porque a gente tem que ver o que é que vai acontecer em planeta Terra agora, para ver como é que a gente introduz o seu trabalho e de outras pessoas, não só minha. Entendeu? Então, coisas que precisariam acontecer em 1889, 1990, 91, 92, essas pessoas tiveram que buscar ter muita força para, apesar de tudo o que aconteceu, conseguir realizar muita coisa. Ou alguma coisa. Não é? Teve muita gente que disse, não, eu prefiro ir embora, eu prefiro encerrar. A mim mesmo foi proposto, Baltazar, você quer encerrar a encarnação para ainda voltar ainda antes desse espectro todo que vai ser 2030, 2040, eu disse, não, eu fico. Mas teve pessoas, o trabalho de Chico parou. Pode ver ali, 1989, o Chico se fechou. Todo mundo que estava vibrando uma luz ali, que estava... Os homens chegaram, velho, e foram vestir Armani, né? Eu acho que foi no ano Viva o Povo. Pense, cada um de vocês vão para casa e direitinho o que aconteceu. Vocês eram meninos pequenos, mas a gente que está aqui pode muito bem se lembrar o que foi 1989. 1989 foi aquele grito que morreu na garganta do povo. Né? Do choque. Alguns não se alienaram, foram para a rua se alienar. Cara, me lembrei de uma coisa aqui incrível. Foi o ano que o Collor fechou a Embrafilme. E que ninguém fez nada. Minha cabeça, na sua cola. Tá lembrando agora. Ele fez e ninguém fez nada. Claro. Olha só. Não, Você viu alguém? Você viu alguém fazer alguma passeata? Não. Porque fechou o Embrafilme? Pois é, velho. Não, e o pior... Porque as pessoas ligar estão as histórias pensando em outra rapidinho coisa. aqui. Diga. A história que eu estava contando do roteiro do Da Alma que Gira o Corpo Fora. Sim. Foi em 88, se não me engano, que essa história... O prêmio era 100 latas de negativo, que era um absurdo, porque o Meteorano com 17, eu sei, pô, vou voltar ao cinema. 1980, se não me engano, pode ser que tem um detalhezinho. E em 89, o João deve saber, 89 foi o ano que o Collor fechou a Embrafilme, João? Foi. Olha aí. Aí o que aconteceu? Pintou aquelas monte de lata de negativo, eu digo, agora eu vou ter que voltar ao cinema e fazer o filme. Era uma coprodução. O Banespa de São Paulo, no governo Quércia, que era o Fernando Moraes que inventou esse... que era o jornalista que escreveu, que inventou esse concurso. O biógrafo, né? É, o biógrafo. E a Embrafilme, 50%. Como ele fechou, acabou. Só ficou as 100 latas. Os caras disseram, acabou o projeto. Eu vim, em 90, eu vim para Brasília, já também desenganado do cinema e tal. Quando chegou aqui... Foi o ano do desengano. 91, que eu encontrei o Márcio, papapá, que aí só vai abrir um edital aqui. Eu disse, você tem roteiro? Eu digo, tenho vários. Eu tenho um aqui, Alma que Tirou o Corpo Fora, que tem 100 latas em São Paulo, presa. Aí ele leu, achou caro, porque tem muita música, tem 3 cidades, Brasília. Aí tem outro, eu digo, tem Louco por Cinema, que é um estúdio, um cara numa cadeia. Aí fizemos com esse troço do debacle lá de 1989. Agora, é coincidência. Né? Vocês vão achar mais coisa em 1989. Caramba. Vê se alguém foi pra rua brigar ou falar qualquer coisa, ou dizer. Cada qual ali foi uma escuridão mesmo, cara. Foi uma escuridão. Você sabe que eu só soube que só foi feito um outro filme. Os outros filmes eu acho que não foram feitos. Foram 10 premiados. Ali foi calor. E de lá até hoje,
né? É ali na luta. Você vê as pessoas que estão fazendo alguma coisa que realmente... eu não gosto de fazer coisa para inglês ver. Você me convidar para um projeto que é para inglês ver, que é para isso, meu amigo, meu negócio é trabalhar para o povo. Meu trabalho é trabalhar com as pessoas, é para que elas realmente aproveitem aquilo ali e façam alguma coisa com o que eu faço. Sabe, né? A minha é essa, a minha realmente é o povo, sabe, André? De fazer alguma coisa que aquelas pessoas não se sintam só e que elas descubram umas às outras, que elas não fiquem esperando, né, esses ícones traíram todo mundo, que elas saibam que os ícones são elas, buscar dentro delas, não buscar em presidente, não buscar em nada, porque já foi, viu no que deu. Mexendo numa outra energia muito, não muito é? estranha. Pois é isso que eu estou dizendo. Só para finalizar aquela história do Jodorowsky, achei esse cara agora, fiquei muito interessado nele, que é um cara que tem uma história de busca. Essa coisa do buscador é uma coisa muito interessante. O Peter Brook, que fez os filmes dele. Brooks. Outro. A gente já passou os filmes dele Sim. no festival, mas a gente pode repetir também, que tinha um trabalho paralelo e que depois foi para o cinema. Mas o resto, a cabeça do cinema é diferente. O cara só pensa na obra de arte, no filme dele. Agora, tem uns que são geniais, que acabam a própria... Igual o João Ubaldo, que era meio carola, né? Tinha Santo Antônio de um lado, mas Candomblé, mas ele não acreditava em porra nenhuma, mas ele escreve um livro daquele. Ele não sabia que acreditava, né? Ele não sabia que tinha escrito aquilo, é verdade, também. Então, temos uma camada da arte que é a própria materialização, digamos assim, ou literalização, ou cinematografização de alguma luz. Porque os caras, você pega filmes que o cara que não teve uma vida assim, mais ou menos, não sofrida, vê o filme do Bergman, um outro, você vê que o cara... Porra, foi lá no essencial do ser humano, e isso transcende, né? Então, não tem essa política. Agora, eu queria achar o cara que estava no caminho. Isso eu achei Peter Brook. Sim. Brasil, não lembro que filmes. Aí você vai relativizando, e aí vai pegando... aquele não é assim tão incrível, o cara não tem trabalho, mas também aborda... e contribui para uma compreensão, um deslocamento do espectador, que isso é importante também, a linguagem. Sim. Que você se desloca o cara. Quer dizer, um cara com mensagem, tem aqueles filmes aí, né, que estão fazendo, vai dar aquela mensagem linda e tal, mas o deslocamento é importante também, né? que caminha junto com a própria projeção da luz, né, no cinema. Tem um imbricamento de cinema com a espiritualidade muito interessante. Mas não tem a menor audiovisual, a forma que percebe, você está sozinho arte ali, é espírito. dentro, diante da coisa, né? Coisa então, Chaplin, né, querido? Você sai do cinema, rapaz, às vezes quando você vê um filme bom, você sai ali da qual. Não sai do que, mas você sai de boa. E não foi um entretenimento, foi uma coisa que falou para você ali. O João Rodrigo, como é o nome? Eu sou ruim de título. Até o título dos meus livros eu esqueço. O Trampolim do Forte? Sim, Trampolim do Forte. Tem pessoas de tema de criança, né? Da criança que vive a marginalidade. Sim. Eu acho, na medida, entendeu? Ele nem exagera, ele não... Eu acho fantástico. Eu chorei pra caramba assim naquele filme. Então, eu me vi nas pernas daquele menino correndo ali, sabe? A vida toda correndo para ser jogado na água. Tem muita coisa, né? Tem, assim, coisa bonita. Pisada. Uma troca aqui. Vocês são danados, todos dois. Baiano da possível, cara. Aí combinou. Então. Dendê leite de coco e pimenta. Dendê leite de coco e pimenta. Isso é o imã. Imã é coração. O imã nasceu para isso. Para ver seu coração bater. Você vê meu coração bater. Com pessoas que amam, sobretudo, a humanidade. Vamos ter aí, soube hoje,
que o André Oliveira e a Karina Bini vão entregar para o IMA uma parte desse festival maravilhoso que muitos de vocês vieram aqui ver. Então logo estará no IMA. Você que não pôde vir a Brasília, né, que me escreveu, poxa, Lu, se tivesse me avisado. Então agora eu estou te avisando, vai para o IMA. Vai para o IMA. E eu espero que você esteja lá. Em janeiro, gratuito. Isso é, André. Vou botar de graça para vocês assistirem lá. Vamos lá, pessoal. Vamos unir aí. Vamos unir. Uma homenagem a Lu. Luiz Roberto, né? A Bahia presente. Louça branca no altar, aliviador. Vela acesa chama com amor, meu pai Oxalá. Esse é babá. Vem de lá de Salvador, vem chamar Ijexá. Vem, Senhor, pelo som vem nos guiar no andor. Vela acesa chama com amor, meu pai Oxalá. Vem de lá de Salvador, vem dançar Ijexá. Quem mandou um santo menino, o dono do meu destino, Oxaguian, e babá, e babá. Olha a outra do Dendê ali, ó. Axé babá, de branco um guerreiro, o dono do meu terreiro, Oxaguian, e babá, e babá. Axé babá, e babá, e babá, e babá. E babá, e babá, e babá. E babá, e babá, e babá. Ô babá, babá, e babá, e. Mostrei um pouquinho do nosso agradecimento. Pelo amor de Deus, não posso sair daqui, Bel. Eu ia perguntar a vocês, eu ia perguntar a ele. Quando o povo começar, onde é que eu compro os CDs do negócio? Aí tem. Dá mensagem. Como é que a gente diz o povo? Não sei. Não tem um jeito de fazer um Spotify? Tem no Spotify. Os discos tem lá. O produtor botou as músicas, mas eu não sei como é que faz para comprar. Tem que deixar de dizer que tem uns 40 baús aí, 40? Verdade, 100? verdade. Tem. Pronto. Baús, é verdade. Pra quem eu passo isso pra você? É. Tá passado. Tem. Ela vai pegar a caixa. Rapaz, fica. Mas entendeu? Eu vou lembro. começar. Ocupando espaço para gastar dando para se ver livre das caixas. Mas ficar parado não é crime, não. É isso aqui, ó. Isso aqui eu dei um para vocês. Eu tenho. É isso que eu quero dizer a você, se você me autoriza. Não estiver falando sobre isso, te botar, entendeu? A música de pano de fundo ali. Ele tem lá. Cada vez. Louco sim, louco, porque quis grandeza. Qual pode não andar. Não coube em mim minha certeza, por isso. Onde o areal está, ficou meu eu sei que houve, não o que há. Minha loucura, Outros que me atomem, com que ela ia, sem a loucura que é o homem, mais que a besta sadia, adiado que procria. Louco sim, louco. Rapaz, já valeu o dia aqui, viu? Não
foi uma coisa fácil de entender por que isto acontecia comigo. Precisa saber dessas coisas. Olha, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: paranormal não é entretenimento.